Olá! Ao som da. Ó, vamos estudar termoquímica, né? Vamos revisar. Antemão, eu vou colocar para vocês que termoquímica é o quê? O estudo das variações, tá? De absorção e liberação de calor, onde a absorção é endotérmica e a eliminação é exotérmica. E assim a gente tem uma variação de entalpia, que é a relação do produto, das entalpias do produto, menos a do reagente, certo? Então, olha só, nos primeiros dois quadrinhos, você vê que o ΔH é maior do que zero. Então, a gente tem uma reação endotérmica. Quando for menor que zero, a gente tem uma reação exotérmica. Então, endo ganha, exo libera. Assim como na representação gráfica de entalpia para o caminho da reação, você percebe que a entalpia do produto é maior que a entalpia do reagente. Logo, é positivo. Logo, processo endotérmico. Para o processo exotérmico, você vê que a entalpia do reagente é maior que a entalpia do produto. Ou a entalpia do produto é menor que a do reagente. Logo, a gente tem o quê? Um processo exotérmico, que o ΔH vai ser menor do que zero. Os principais fatores que afetam o ΔH de uma reação. A quantidade desses reagentes, quanto mais você aumenta, menor vai ser o ΔH. Logo, isso está relacionado ao quê? A energia. Os estados físicos, gasoso, líquido e sólido, você percebe que ΔH do gasoso é bem maior do que o ΔH do sólido. Isso significa dizer que existe uma perda também dessa energia. Então, para melhor ficar exemplificado, temos aí a representação dos estados sólidos, líquidos e gasosos. E aí o que você percebe? Que as moléculas de água que se encontram em estado sólido apresentam um menor conteúdo energético, porque vai havendo essa perda, ok? Outros fatores, o estado alotrópico. Geralmente, aqueles que apresentam os mais comuns são os mais estáveis. Então, o carbono grafite é mais estável que o carbono diamante. Tá? Então, quanto menor o conteúdo energético, maior a estabilidade. O vermelho é mais estável, o rômbico é mais estável que o monoclínico. E o vermelho que o branco. Temperatura. A variação de temperatura varia a agitação dessas moléculas. Então, quanto maior a temperatura, maior a agitação envolvida. Então, sendo assim, você vai apresentar um ΔH maior, com aumento, tá, dessa temperatura, aumento do ΔH. Então, existe também a relação para cada substância, para o ΔH de formação, do qual vai ser utilizado, tá, na lei de Hess. A entalpia ao calor de combustão, você percebe que existe, tá, um aumento dessa, ou melhor, uma redução dessa energia com a quantidade dessa estequiometria, pode-se dizer assim, né? Você vê que a água está sendo de H2 para 3H2O, então aumento estequiométrico. O ΔH da combustão de um modo de substância que sofre combustão é negativo, pois as reações de combustão são exotérmicas. E a lei de Hess, que é a relação entre reações para a obtenção de uma única. Então, a gente tem aí, eu já até baguncei aí sem querer. Vamos apagar aqui para eu poder explicar tudo de novo. Aqui, que houve um errozinho de gravação. Ok. De novo, canetinha. Aqui. Então, eu quero obter essa reação a partir dessa etapa e desta. É lógico que a lei de Hess, no videoaula que eu coloquei para vocês, eu mostrei até com 3 etapas. Então, qual é o valor do ΔH obtendo essas 2 etapas? Então, o que você vai fazer? Uma subtração. Eu tenho um carbono sólido aqui, na outra reação? Não, tenho desse. Quando eu desço, eu obtenho esse de cima. O oxigênio, os dois estão do mesmo lado, então eu somo 1 meio com 1 meio, vai ter 1 O2. Monóxido, existe outro? Existe, bem aqui, ó. Está em lados contrários com a mesma quantidade, um do lado e o outro do outro. 1 menos 1 vai dar 0, é por isso que ele não está presente na reação principal. Só sobrou CO2. Então, a reação obtida é a mesma da questão. Logo, eu só faço relacionar os ΔH. Então, menos 110 com menos 283 dá menos 393. Isso é uma reação exotérmica. A energia de ligação são quebras e formações. A quebra está relacionada aos reagentes, logo é um processo endotérmico, precisa absorver energia para quebrar.
essa ligação. No processo exotérmico relacionado ao produto, é a formação dessa ligação. Então, houve o quê? Uma diminuição dessa variação. Então, é considerado exotérmico. E aí existe a relação, que é o calor absorvido mais o delta, ou melhor, a entalpia dos reagentes, mais a entalpia dos produtos. Sendo que a do produto, como é exotérmico, ele vai vir com valor negativo para o ΔH. Oxi. Vamos lá. Por que não está indo? Vou voltar aqui. Pronto. Vou apagar novamente, porque eu já tinha rabiscado. E eu vou pegar. Vamos apagar aqui. Pegar. Pronto. Novamente canetinha. Então, eu tenho uma reação e eu quero saber a ΔH dela, a partir de uma energia de ligação. Primeira coisa que vocês têm que ter cuidado é isso, ó. Os valores todos vão ser positivos, porque você tem que aplicar o ΔH é igual à entalpia do reagente, que é endotérmico, menos, logo de cara, a entalpia do produto. Por quê? Porque são exotérmicos. Então, o contrário da combustão. Cuidado com isso, ok? Então, o que você tem? Você vai pegar o valor de cada um. Então, QH2, o valor dele é 104,2, está aqui. QCl2, 57,9, está aqui, ó. Menos da fórmula. Percebe que é o contrário, não é igual ao primeiro. Produto menos reagente, é reagente menos o produto. Porque o produto passa a ser exotérmico. O HCl é 103. Tá aqui, ó. Só que tem um 2, vai ter que multiplicar por esse 2. Toda vez que aparecer os coeficientes, vocês vão ter que multiplicar. Então, é por isso que existe esse 2 vezes 103. Faz o cálculo matemático, menos 44,1. Então, é uma reação exotérmica. E aí, vamos para a questão. Existe uma relação quanto à produção de CO2 na atmosfera. Lógico que atualmente esses níveis caíram devido à pandemia. Por quê? Os horários de pico. Então, quando existe maior produção de CO2 e de dióxido de nitrogênio, é pela manhã e à tardezinha, quando as pessoas estão se deslocando. E aí ocorre essa liberação via canos de descargas. Ok? Então, indique, eu não sei, aqui não dá para ver direito, as etapas, é isso. Calcule a variação dessa entalpia. Vamos ver aqui. A etapa endotérmica é de 2 para 3. Olha só, onde é que está 2 aqui? Vamos ver aqui. Está aqui 3. Então, a endotérmica, você vê que está crescendo, está crescente. Vamos mudar a cor desse pincel, né? Primeiro eu vou apagar e vou mudar a cor. Vou botar um verde aqui. Então, você vê que a parte endotérmica é de 2 para 3, porque, ó, está crescente aqui, certo? E a exotérmica é de 1 para 2, você vê que está decrescendo aqui, e de 3 para 4, decrescente. Legal, né, essa questão? Calcule a variação da entalpia na convenção. Como é que eu sei isso? Por meio dos valores que estão nas laterais. Então, o que eu tenho? De CO2 mais A3H2, formando, tá, o metanol com água, a gente vai fazer essa relação. Então, menos 44, está aqui na própria questão, menos 440. Onde é que ele está aqui, ó? Mais ou menos aqui, ó. Deixa eu ver aqui a resolução para vocês de novo no pincelzinho. Como é que eu obtenho esse valor? Então, vocês lembram que os gráficos, eles eram assim e o outro era assim. E aqui eu determinava o ΔH. Aqui também, ó, eu determinava o meu ΔH. E é isso que vocês vão fazer aqui, ó. Eu tenho inicialmente aqui e aqui, tá? Vou mudar de novo a cor desse pincel. Vamos colocar um laranja, não, vou botar um mais escuro. Aqui e aqui. Então, eu faço o quê? Menos 420 e 480, só. Só que a relação, na verdade, é essa, né? Tá bagunçado aqui esse gráfico. Bem bagunçado. Deixa eu apagar tudo aqui. Pronto. Tá mais visível as coisas
Já está pequeno e a gente não consegue ver, visualizar. Pronto. Menos 440. Onde é que está esse menos 440? Está no 2, não é isso? Aqui, ó. Menos 400. Onde é que está esse menos 400? Aqui, relacionado à primeira partezinha aqui, vai ser igual a menos 440 mais 400. Por quê? Menos com menos dá mais. Então, eu tenho menos 40 joules. Isso para a primeira, não é isso? Porque ele é o quê? Exotérmico. Vamos ver aqui a segunda. Vou voltar. Pronto. Se eu pegar a conversão direto para o CO2, eu não vou referenciar somente para 1 para 2. Eu vou referenciar de 1, abaixo canetinha, para 4. Esse intervalo aqui não me interessa. Então, eu vou pegar o menos 440 relacionado a 2 e a 4, que é o geral, menos o inicial, quem é? O menos 400. Por quê? Esses processos por etapas não me interessam. O que me interessa é o início e o final. Considerando o fator início e final todo, ele passou por etapas endotérmicas e exotérmicas. Então, eu vou considerar somente o produto final menos o produto inicial, ou seja, as entalpias. É por isso que esse cálculo está referenciado ao todo. Se eu fosse fazer por etapas, a questão tinha que ter correlacionado, mas ela colocou direto a conversão do CO2 em metanol. Se a conversão do CO2 em metanol é o contexto geral. Vamos para outro aqui, né? Temos 2-metilbutano, pode ser obtido pela hidrogenação catalítica em fase gasosa de qualquer uma das seguintes alcenos isoméricos. Então, a gente tem aí ΔH1, ΔH2 e ΔH3. Para isso, você vai só colocar ele distribuído segundo o gráfico. Sendo assim, complete a equação da figura com a fórmula estrutural de cada um dos alcenos que faltam. Então, a gente vai completar. Nas 3 reações, o produto final é o mesmo, portanto, a entalpia dos produtos também é a mesma. Então, é só adequar os nomes aos seus produtos. Então, a gente vai vendo que existe uma diminuição do menos 127, menos 119, menos 103. O que é que ocorre isso aí? Que a quantidade de energia que está relacionada, tá? Ela vai o quê? Aumentando. Represente a uma única equação usando as fórmulas moleculares e a reação de combustão completa para os 3. Está aí a reação. O alceno citado no texto apresenta a mesma fórmula do C5H10, que são isômeros. Significa, o que significa isômero? Isômero significa mesma forma molecular. É isso que apresenta estrutura diferente. Portanto, a equação da reação de combustão completa está aí definida. Não foi por etapas, então fica ruim para a gente representar para vocês. A combustão total do alceno. Volta. Tá, verifica-se que o conteúdo energético, calor de formação de cada isômero é diferente. A gente viu isso no gráfico. Escreva a equação balanceada de combustão da hidrazina e da gasolina. Então, vocês vão precisar de um auxílio, já estão em segundo ano, vocês precisam saber, né, os nomes específicos da hidrazina. Mas está aí, a hidrazina, se ela está sofrendo combustão, ela sofre a ação do oxigênio, tá? Ocorre uma quebra, formação de água. Toda combustão ela libera água, então fica somente o nitrogênio. Já para a gasolina, quando ela sofre a ação do oxigênio, ela libera CO2. Então, está aí a equaçãozinha balanceada para vocês. Considerando 2 carros iguais, com motores com o mesmo desempenho, determine, por meio de cálculo, qual dos combustíveis deverá proporcionar maior quilometragem por litro. Então, a gente tem uma tabela em 1, 2. Aquela tabelas iniciais, onde 1,021 grama equivale a N e 32 gramas de hidrazina equivale a 1 mol. Fazendo as reações de meio vezes os extremos, vocês vão obter 0,032 mol por litro de hidrazina, não é isso? Logo, temos 32 mol em 1 litro, correlacionado para litro. E se você vai fazer para gasolina também, vai obter que os valores de 0,00616 mol por ml ou 6,16 mol em 1 litro. Correlacionando x e y,
correlacionada a litros, né, nós temos que 32.628,9 kJ por litro de gasolina. Logo, Y vai ser maior do que X. Logo, a gasolina libera mais energia por litro que a hidrazina. Então, o que eu peço para vocês? Que vocês refaçam esse cálculo, tá? À mão, para ficar mais entendido para vocês. Entendimento maior. Então, a gente tem 2ΔH, a gente quer saber, para esse passo que eu conheço também, a entalpia molar de... Então, olha só. Lei de Henry, né? Então, para me obter a equação que ele quer, eu vou fazer a correlação entre 3 etapas para essa reação, obtendo um ΔH. E aí, nesse ΔH, eu vou obter, tá, essa vaporização em A. Energia de ligação, vocês têm a reação, vocês vão fazer a disposição desses valores para cada uma das moléculas representadas e vão calcular. Então, ΔH, eu tenho 4 vezes 413. Quem é esse 413? São as ligações do metano, CH, que é 413. Por que eu multipliquei por 4? Porque são 4 hidrogênios ligados ao carbono. Mas o oxigênio equivale a quanto? 494, só que tem um coeficiente 2, então eu tenho que multiplicar. Aí eu venho com os valores negativos. Por que ele botou valor negativo? Eu podia ter colocado esse valor negativo geral em mais 2, eu botava menos 2, tá? Mas ele não equivale a isso. Por que isso? Porque os processos ou a relação da entalpia no produto, ele é isotérmico para a energia de ligação, é por isso que os valores são negativos. Então, promoveu-se a substituição, tá? E obtém-se menos 620 kJ. Tá? Esses cálculos de lei de Henry e da energia de ligação, elas estão bem exemplificadas, bem explicadinho na videoaula que eu mandei para vocês, tá? Do que nos slides, que fica ruim eu ter que fazer esses cálculos aqui nos slides. Então, até a próxima. Revisem também com os primeiros vídeos.